Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, o seu apresentador, juntamente com meu amigo Edmilson. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque a gente não sabe que hora a pessoa vai assistir, né? Nossa, é isso aí. Beleza, 24 horas no ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante, Edmilson. Ah, legal, hein? Os temas que você tem trazido aqui são todos bacanas, né? Sabe que o podcast Fala Direito, ele não fica só no ramo do direito, ele fala de tudo, né? Eis aí, né? Eis aí o nosso diferencial, né? Pra gente poder orientar melhor o nosso telespectador. E hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo. E nós trouxemos uma fera que nós já vamos apresentar aqui, um grande empresário do ramo da segurança eletrônica. Mas antes disso, Edmilson, quem não está inscrito no canal, o que tem que fazer? Não perde nada do que a gente venha trazer para você, tá bom? Vai lá, se inscreve no nosso canal, vai lá, dá aquela curtida para dar uma força para a gente conseguir que essa matéria, todo o nosso trabalho seja indicado para outras pessoas, e toca o sininho também, porque sempre que a gente tiver alguma novidade, você vai ser avisado. Toda semana, inclusive, nós vamos ter um vídeo novo com temas diversos e por isso é importante você tocar o sininho lá para receber a notificação. Bom, vamos lá, meu amigo. Chega de papo, vamos apresentar o nosso convidado especial? Bora lá, mas antes, Vanor, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Bora, vamos lá. A gente tá ficando chique, já tem gente investindo e acreditando na gente, né? Isso aí. Então vamos agradecer. Papelaria Juliana. Fica na rua Carolina Fonseca 364, Itaquera. Tudo que você precisar em papelaria, bazar e presentes, Papelaria Juliana. Temos a Versátil, corretora de seguros e plano de saúde, aqui pertinho na Américo Salvador Novelli. Também temos Alex Baterias, lubrificantes e filtros. Tudo que você precisar de bateria, troca de óleo, vai lá na Alex Bateria, na rua São Teodoro, 1531, em Itaquera. E claro, para deixar a gente um pouquinho mais bonito, se é que é possível, né, Vanor? Sempre. Nós temos a Natus Perfumaria e Cosmético. Você pode encontrar ela aí nas redes sociais, porque ele só tem loja virtual. A gente vai deixar depois aí nos comentários para vocês, tá bom? Isso daí. Bom, nosso amigo, nosso convidado especial, o nosso empresário Sandro Benjamin. Ele é proprietário da KSV Segurança Eletrônica, é empresário, diretor do CDL, ele é síndico, ele é escritor, instrutor e professor e estudante de Direito, formando em Direito. A KSV Segurança Eletrônica está no ramo desde 1998. E nós queremos, inicialmente, Sandro, te agradecer por ter atendido o nosso convite, por estar conosco aqui hoje. E já para começar, quero pedir para você falar quem é Sandro, quem é KSV Segurança Eletrônica. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que momento que é isso aí. O seu público estará nos assistindo. Estou aqui lisonjeado e muito grato pelo convite, Edmilson, Vanor. E é uma situação ímpar estar aqui no Fala Direito. Esse podcast está bombando, eu sou seguidor de vocês. Opa, e recomendo, tá? E é uma situação ímpar mesmo estar aqui dividindo esse momento, né? E eu já quero adiantar, Vanor, se você ficar com a gente até o final, você vai poder ter essa mesma sensação. Nós conversávamos aqui nos bastidores e o que este homem tem para trazer para a gente é incrível. Eu garanto que não vai ver em qualquer outro lugar.
você pode até chegar a ver ele em outro lugar, mas depois da gente. É isso aí, é isso aí. A KSV nasceu em 1998. A KSV de Direito nasceu em 98. De fato, ela nasceu antes. Ela vem... Ela vem já de uma trajetória, Entendi. porque ela surgiu de um lazer, né? Ela não tinha um foco de empreender na área de segurança. Entendi. Eu tinha muito interesse e curiosidade. Então, dentre as peripécias que eu sempre fiz na vida, muitos anos antes de ter a KSV, eu fui síndico também em um condomínio, né? Dentro dessa atividade de síndico, eu me envolvia, porque na época não era um período tão tecnológico, tão avançado. sim, O síndico naquela época era um morador Que ano voluntário. foi isso, mais ou menos? Foi em 92, 93, mais ou menos, nessa época. E aí os prédios estavam iniciando a automação. Naquela época, acho que 92, 93, para você ter uma linha telefônica, você tinha que comprar da telefônica, né? Exato. Então, nós tínhamos um sistema de rateio de ramais. Você fazia um PABX, uma central telefônica, e depois você tinha que doar aquilo para a telefônica, que era absurdo. Ficava com um título que A linha- recebia nunca. Não, a linha telefônica, para ter um telefone, você tinha um direito Isso. e era um investidor. Falou, olha, aquele cara, ele tem telefone. E para que nós tivéssemos sistema telefônico no condomínio, nós alugávamos algumas linhas, Aham. né? Então, nós criamos um sistema de comunicação externa, como se fosse um PABX. É. E aí montamos uma central telefônica, tinha que ser bilhetada. Aham. Os próprios computadores na época, para você ter um PC, você tinha que montar ele, era uma coisa Nossa, extremamente difícil. E caro, né? cara. E aí eu fui presidente de uma associação de telefonia. Para isso, fui estudar cabeamento estruturado, sistema de telefonia e comecei a gostar dessa área da eletrônica. Entendi. Foi daí que eu acabei entrando. Então, até antes de 98, todos os cursos que eu fazia voltado para o segmento era de curiosidade e aperfeiçoamento técnico que eu levava para dentro do condomínio onde eu era síndico. Perfeito. E qual foi o seu contato, assim, primeiro, quando você viu que aquilo que você estava trabalhando, estava se aperfeiçoando, tinha a ver com a segurança eletrônica, com garantir a proteção das pessoas? Tudo era muito novo na época, né? Até aquela empresa americana Axis estava lançando a questão de você fazer visualização visual de câmera remoto. A internet era ruim, era discada. Exato. E aquilo tudo eu fiquei ficando fissurado com aquilo, achava o máximo. Sistema de alarme, você tinha que importar os sensores, as centrais de alarme eram tudo por relé, totalmente analógica. Nossa. Os sistemas de câmera era tudo monocromático. Então, era uma tecnologia muito arcaica e muito, muito interessante na época. E aquilo eu era apaixonado, porque aí fiz um curso de eletrônica, né? Virei técnico em eletrônica, fui entender melhor, acabei fazendo elétrica depois. Certo. E fui me envolvendo sempre como um lazer. Eu nunca enxerguei esse maravilhoso mercado que nós temos hoje como um meio de negócio. Mas aí o seu conhecimento pela função de síndico de condomínio, aliado à necessidade de condomínio e conhecendo provavelmente outros condomínios também que necessitavam, faz nascer então a KSV Segurança Eletrônica. Nessa época, eu também tinha uma atividade de mecânica, que eu comprava umas motinhas e os carrinhos na feira, que tinha aquela feira da AMB, e eu montava elas, porque eu tinha um curso de mecânica, então eu arrumava elas e vendia. E eu comprava muito rolamento de uma empresa que tinha de Guarulhos, chamado FKS. Sim. Certo. Né? Não sei se vocês lembram, que tinha em Guarulhos. E era um rolamento famoso, eu achava que tinha uma sonoridade muito bonita. O nome da nome, empresa. nossa, era um nome curto e tinha sonoridade. Aí eu bolei um nome, porque
meu nome é Sandro, minha esposa é Kátia. Eu falei, um dia eu vou ter um filho chamado Vitória, Vitor, alguma coisa nesse sentido. Aham. Eu ia ter um filho. Você já estava pensando. Aí eu vou bolar o nome, cara. Maravilha. Aí surgiu, mas ela era uma brincadeira na época, né? E aí a empresa ela era de fato, ela não era de dinheiro. Aí não estava formalizado. Não ainda, estava né? formalizado, mas eu já usava. Aham, sim, sim. E era interessante, porque eu garoto, eu desenhava aquilo ali. Ó, vai acontecer assim. A realidade da maioria dos empreendedores, né? Esses que vêm assim de uma pura necessidade, porque você veio de berço de ouro, nasceu em berço de ouro. Nasci de bairro muito humilde, nasci e criado na parada 15 de novembro, e a gente, uma família muito nobre, muito séria, Sim. todos muito humildes, mas Então, e é isso que a gente vê. temos Porque que crescer. que a empresa que ela vem daqui da raiz, ela começa na informalidade. Sim, né? sim. A gente vê muito combate à informalidade aí, mas se a gente olha para trás e vê os grandes empresários que nós temos hoje, e assim como hoje aparece o Sandro, eles vieram de uma informalidade. Né? E a gente percebe que o empreendedorismo está na veia dele desde sempre. Desde sempre. Sabia, mas já era empreendedor. Já. Não, eu não tinha ideia que seria empreendedorismo naquela época, né? Não se falava disso. Não se né? falava. E tanto é verdade que você veja, a empresa dele tem mais de 25 anos depois de formalizada, né? Isso. Atuando no mercado, tá? E, se Deus quiser, vai ficar mais 150 anos, pelo menos, Eu né? acredito que depois que passa aquele período inicial, porque você tem toda empresa existe o ciclo de vida do produto, né? Sim. Ela nasce, ela cresce, depois ela entra numa Cai um ou começa a cair, ou ela estabiliza, né? Sim. E eu acredito que o período mais duro desse segmento e do meu negócio passou. Hoje nós temos muita experiência, conseguimos segmentar bem, conseguimos ter uma visão, somos reconhecidos, Sim. né? Respeitados. Eu tinha um sonho quando garoto, o primeiro treinamento que nós fizemos, você falou assim, ó, qual que é? Você tinha que um curso do próprio Sebrae na época, né? Você falava sobre visão, valores e missão da sua empresa. Sim. E aí eu tinha isso na mente e usei minha visão, missão e valores e desenhei, escrevi. E aquilo foi um recado, né? Era um reconhecimento nacional. Hoje nós somos reconhecidos no Brasil inteiro. Eu sou diretor de uma associação de instaladores e eu sou líder de um grupo de dúvidas que ele tem uma abrangência nacional. Então eu falo o Brasil inteiro. Legal. Todos os contatos com mais de 1.000 técnicos, tudo aí para o nacional. Isso Agora, é legal. Agora o seguinte, Sandro, a KSV Segurança Eletrônica, ela vende produtos eletrônicos, é isso? Então, olha, essa é uma dúvida que muitos clientes ainda têm. A KSV, ela foi formada para criar solução de segurança. Ah, tá. Qual é a diferença da solução de segurança que eles têm um produto? Boa. Quando você está ofertando para o seu cliente uma solução, Certo. muitos eles entendem que estão contratando uma câmera, um sensor de alarmes. Câmera, sensor de alarme, DVR, isso aí o cara compra aí no Mercado Livre, o cara compra numa loja. Shopee. Até na Um China, Shopee. né? Agora, comprar o equipamento e entregar o resultado são duas coisas diferentes. E o resultado é a solução. Entendi. O Porque resultado você tem que tratar a dor do cliente. Não é um alarme por alarme, não é uma câmera por câmera. Existe O equipamento é um placebo. o equipamento. O cara vai achar que solucionou o problema dele. O equipamento ele é uma parte do processo. Tá, Só que você tem que escolher qual equipamento, como usar. certo. Pode ser que, de repente, dentro da minha solução, é o mesmo equipamento que você vai contemplar numa loja. Certo. Só que como que você vai fazer e entregar o melhor? É como um veículo. Você vai comprar um veículo, você fala, ó, vou comprar um veículo automotor, motor de combustão, 4 pneus, espaço para 2, 3 pessoas, eu vou participar de uma corrida. Legal. Sim. E qual tipo de corrida? É no Autódromo de Interlagos? Né? No meio da mata? Certo. É um Jeep? É na areia? É um Sabia. bug? Eu não sei. Porque você está falando as características, automotor, combustão, 4 pneus. Qualquer corrida. E aí, Qualquer é uma lugar corrida, você né? compra. Qual é essa corrida? Como é que você quer atingir? Como é que você quer chegar? Aí você vai dizer, a empresa vai dizer,
qual tipo de veículo, no caso, corrida E que como você... você vai usar esse veículo? Porque você pode ter um veículo bom. De repente você comprou uma Ferrari e você vai andar na areia. Qual a função dela na areia? Não tem sentido. Nenhuma. Ou você vai comprar um bug e vai querer fazer uma corrida de Stock Car. Sem chance. Sem chance. Então não tem sentido, né? E a gente conversou aqui nos bastidores, eu vou trazer para cá, se você me permite, porque nós já tivemos problemas com pessoas que vendem não solução, eles vendem o equipamento. Olha, esse equipamento aqui é legal, você vai poder ver no seu celular e você vai ter como abrir a janela, como abrir o portão e tal, essas modernidades que tem aí que nem todo mundo conhece. A gente compra. E a gente acredita que é um bom investimento. Só que depois a gente precisa de suporte. Por exemplo, uma coisa simples, que nem todo mundo domina, eu não estou conseguindo mais abrir o meu portão. Eu não estou conseguindo mais acesso para ver a câmera do meu escritório. E aí a gente precisa desse suporte, e quem vendeu o equipamento, é muito difícil a gente trazer ele para cá para nos ajudar, né? Aqui você justifica isso, a sua empresa não é assim, já dá para perceber, mas como que soluciona esse problema? O que Edmilson, a gente se depara no dia a dia com muitos consumidores, às vezes fazendo, eu não sei se seria uma forma justa ou uma forma injusta, fazendo uma crítica sobre uns problemas muito similares como esse aí. Por quê? A questão é a escolha, né? Quando você está contratando uma empresa, uma pessoa jurídica, um responsável pelo segmento, é diferente de você contratar o agente final. Aqui eu não estou fazendo uma crítica contra o profissional autônomo. A crítica que eu falo, e sou muito rígido nisso, é a forma de fazer a formação de preço dele. Entenda o seguinte, o cara é um profissional autônomo, ele foi lá e vendeu preço para você. O produto pode ser o mesmo, Sim. mas ele vendeu preço. Tá. E se ele vendeu o preço, ele não contemplou o retorno dele, ele não contemplou essa assistência. Porque quando você fala em produto eletrônico, como qualquer outro produto, né? Dentro das minhas atribuições, eu sou perito avaliador de bens móveis e imóveis. Certo. E quando você faz essa perícia de avaliação, você passa a entender a obsolescência programada do produto, o tempo de vida do produto, tudo isso aí, ele tem que ser mensurado. Sim. E o software, quando você fala em segurança eletrônica, o próprio celular nosso, nós vamos fazendo atualizações do seu aplicativo periodicamente, e é automático. Então, você vai dormir hoje, amanhã, quando você vai ver, seus aplicativos não carregam mais, porque houve uma atualização ou de um sistema operacional, alguma coisa. Certo. E quando você precisa desse retorno, tanto por parte do seu equipamento, eu dei a ideia do celular. Sim, isso. O equipamento eletrônico, que é um DVR e tal, ele faz essas atualizações automáticas. Quando ele faz isso, você perde algumas configurações, é natural. Agora, na contratação, aquele cara ele não colocou a margem dele, que seria o valor que ele teria, para dar um retorno e te atender no pós-venda. Certo. Então, ele te vendeu o produto, ele não te vendeu uma solução. E a solução, ela engloba pós-venda, ela engloba a entrega do produto. Você imagina o seguinte, a minha empresa, eu vou vender um sistema de circuito fechado para você. Esse circuito fechado, você me comprou ele funcionando e ali está incluso mão de obra, equipamento, garantia do equipamento e toda a responsabilidade intrínseca que não está à vista daquilo ali. Sim. Então você comprou porque a tua função é você, Edmilson, trabalhar no direito. Vanor, no direito. E não ficar vendo câmera. A câmera tem que estar funcionando. Isso. Chegou aqui, a câmera não funcionou, o Vanor vai falar assim, KSV, o canal 1 não estou vendo. Ele não é técnico. A minha missão, uma vez que eu vendi o produto para ele, é vir à empresa dele ou no local e consertar e pronto. Ao passo que o cara que comprou o produto, você vai ter que tirar a câmera, vai ter que contratar um cara para tirar a câmera, ele vai ter que levar para aquela garantia. Então, quando eu te oferto a solução, eu te oferto a solução funcionando. E nesse caso, tirou a câmera, ficou desguarnecido, né? Então, A segurança, ela tá
comprometida, né? brecha. Se o objetivo inicial era ter segurança, você acabou não tendo, Isso, né? então, a empresa A sua empresa ela deixa uma, leva a outra, se for o caso. aí que tá, que é o legal. Todo contrato, ele tem a sua modalidade. Então, você cria um SLA de atendimento, esse SLA ele te dá uma janela. Sim. Nos clientes onde reza no nosso contrato, Explica o que é SLA. é tempo de atendimento sob chamado. Então, você cria lá, ó, olha, vou fazer um contrato de locação com serviço. Então, a gente dá um SLA a partir das 48 horas identificado e te dá uma solução. Certo. Eu não te vendi uma solução, eu não te ofertei uma solução, Sim. obviamente eu pego a outra câmara, porque já tem o teu escopo. Mando o meu técnico lá e faço uma troca expressa. Certo. Eu não vou ficar falando com você, mas isso aqui, o produto é meu, não é uma locação, digamos. Aham. Então tá bom, dentro do que nós tratamos, eu vou tirar o teu produto, colocar um temporário, Até. e aí você não pode ficar refém da minha empresa. Aí eu falo, Edmilson, Vanor, nós vamos levar lá para a assistência vai avaliar, e a partir daí você me diz, você tem 30 dias com o meu produto para você definir sobre o que a garantia vai te dizer. Lembrando que as empresas que lhe dão garantia obrigatória, está lá no Código de Defesa do Consumidor, Sim. ela dá sobre defeito de fabricação. Então, ele não fala sobre intempéries climáticas, sobre pico de luz, sobre os reflexos gerados pela utilização na sua residência ou no seu imóvel. Porque às vezes o cara está pingando, tem uma infiltração, isso não cobre a garantia. Certo. E nós somos bem transparentes com todos os nossos clientes nesse sentido. Né? Já os clientes que são locação do nosso produto, a gente nem questiona. Nós vamos lá, faz a troca, testa, tchau e De cabeça. tá tudo em ordem agora, tá? Parabéns, vamos pra cima E a gente continua e trabalhando. vida que segue e não tem Às prazo. vezes você vê, Edmilson, que é uma empresa séria, como que trabalha, né? A gente costuma, Sandra, só fazendo um parênteses, a gente costuma muito brigar com o prestador de serviço. A gente fala que o prestador de serviço, no momento da venda, ele faz de tudo para vender o peixe. E vende. Mas na execução do serviço é que fica o problema, porque aí a gente começa a ter as dores de cabeça, né? E a gente acaba criticando bastante isso. Talvez seja uma questão cultural, porque quem também está tomando o serviço, está adquirindo o serviço, quer levar vantagem em tudo. E talvez esse seja o grande problema, né? Mas a gente não pode nivelar por baixo, porque a gente sabe que existe no mercado, sim, pessoas e empresas sérias, prestadores de serviços sérios, comprometidos, né? Exatamente. E precisa ficar muito claro o que é a venda de produto e o que é a solução de problemas, né? Que é o que a sua empresa oferece hoje. Outro detalhe que eu entendo muito, muito bom, e eu só fui aprender isso com o tempo, né? Que a gente tem que evidenciar aqui no podcast. Claro. Né? Dentro das minhas formações, fui formado em administração de empresa e ciências contábeis. E eu aprendi a juntar isso dentro do melhor dos mundos, né? Certo. A gente estuda muito o mercado. Você vê o empreendedor, ele tem uma loja, então qualquer segmento que ele for fazer um investimento, que a margem dele ela iguale ou seja muito próximo de 35%, ele vai quebrar, porque isso não sustenta a operação dele. E aí você pensa, o que tem a ver com o sistema de segurança eletrônica? Então, é que às vezes o empreendedor ele vai descapitalizar para comprar um sistema caro de segurança, e ao passo que a alocação disso, o custo final sai muito melhor. Resolveria. Porque se ele pegar aquele investimento que ele compraria, ou seja, ele tirou o foco o negócio dele, que é o objetivo fim, Sim. e foi para o meio. O meio, a segurança não é o objetivo dele. Né? É verdade. O negócio dele é vender o produto dele, atender dentro do produto dele. Então ele tem que colocar a segurança como um meio e não um fim. Então, capitalizar o dinheiro dele dentro do negócio dele, porque o investimento que ele teria nessa solução de segurança é muito mais rentável ele alugar e ter o serviço com a gestão de terceiro do que ele descapitalizar o caixa dele para investir em algo que não é o fim. Gerenciar. E ele gerenciar. Do ramo de atividade dele, né? Que é um negócio hoje. Então, hoje, 90% dos meus negócios, as empresas que nós trabalhamos, eles entenderam bem isso aí.
Então ele fala, Não. pô, para que eu vou comprar alarme, comprar câmera? Não, eu quero ter câmera, quero ter alarme, eu não preciso comprar. Sim. E aí ele faz o sistema de locação para o serviço. E a responsabilidade é da empresa Toda da está fazendo. Que está prestando. Então, Ele não vai desviar É. da atividade central dele. vamos pegar um condomínio, por exemplo, o cara vai investir uma grana altíssima no equipamento de segurança, ao passo que ele pode ter ele locado, já incluso o serviço, Sim. e aquele dinheiro que ele ia investir, ele usa para uma biblioteca, para uma reforma diferente, para alguma coisa, e a empresa é obrigada a estar mantendo aquilo, porque é uma locação, né? Com segurança. Vanor, você viu no currículo do homem aí, que legal, que bacana? E ele ainda é acadêmico de direito. Acadêmico de direito. Eu vou chegar lá, vou explorar um pouquinho depois essa questão do direito com eles. Prepara aí. Mas, porque assim, hoje nós temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil, né? Uns acham que é bastante, esse número é muito grande, outros acham que não. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Mas ainda falando da KSV Segurança Eletrônica, Sandro, eu queria perguntar para você assim, no mercado hoje, hoje praticamente a gente vê que todas as ruas possuem câmera, hoje câmera com identificação facial, tanto que o Smart Sampa está prendendo gente, barbaridade, porque Cara, foi preso por pensão alimentícia quando entrou no ônibus, cara. Essa semana. Ó, meu amigo, se você está devendo pensão alimentícia e está em São Paulo, cuidado que você vai ser preso, tá? Ó, antes de pegar o ônibus, anda lá. Quem tem questão aí de execução de alimentos, vai pra cadeia, viu? Entrou no ônibus, já leva a cópia do alvará de soltura ali, porque tá complicado. É uma decisão de acordo para não ser preso, tá? Verifica se tem mandado de prisão em aberto antes. E só abrindo um parênteses, essa pessoa que foi presa, ela estava recolhida por conta de prestação alimentícia, o juiz deu o alvará, ele saiu, ele quitou o débito, saiu, ficou 5 dias, só que a prefeitura não se comunica. Então, quando ele foi entrar, de fato, ele foi entrar num ônibus aí urbano, a guarda municipal foi acionada e ele foi preso. E aí tivemos um problemão. Por quê? Quem falhou não foi o judiciário. Quem falhou não foram os advogados nem as partes do processo. Foi a própria prefeitura que não estava informada de que ele já tinha sido liberado, já estava na rua por determinação judicial. Mas como a gente está quase chegando já ao fim, Sandro, voltando, né, na questão da segurança, hoje todos os lugares temos bastante câmera, temos bastante dispositivos de segurança, né? Como que você avalia o mercado nesse momento, em 2025? O mercado está próspero, o mercado tem margem para crescimento ainda? Como que você avalia? Muito interessante que essa pergunta, Vanor, porque quando você fala em segurança eletrônica, quando você fala Smart City, que é cidade inteligente, inteligência das coisas, isso é uma tendência mundial que ele só tem um sentido, a ida, ele não tem volta, né? E com o advento do crescimento da tecnologia, há também um crescimento da demanda. Só para a gente ter uma ideia, hoje eu escrevo para o Instituto Universal Brasileiro, dou aula na Argos, dou aula na Sfortec sobre segurança eletrônica, faço palestra, e a gente estuda muito sobre esse crescimento da comunicação visual, comunicação audiovisual e a redução das pesquisas no meio escrito. Então, 80% do que tem no Google hoje tem nos últimos 7 anos, e 95% das pesquisas são feitas por audiovisual. Olha que louco. As pessoas estão lendo menos, estão pesquisando mais por vídeo e obtendo informações como a nossa. O segmento de segurança eletrônica, no último ano, ele teve um crescimento informado lá de 17% a 18% nacional. Só no estado de São Paulo, eles colocam em 35%. 35%? Só no estado de São Paulo. E quanto cresceu de mão de obra nisso aí? 8%. Imagine que nós temos uma alta demanda e não tem escassez de mão de obra. Como qualquer especializada. Escassez de mão de obra especializada. E aí entra essa alta demanda de venda de produto.
Aí vem a coisa que você vai achar assim assustador. O crescimento com a demanda tecnológica faz com que há uma obsolescência programada muito dinâmica. Embora você tenha uma depreciação contábil do eletrônico estimado para 6 meses, em 6 meses, tecnologicamente, você também tem uma evolução sobre a obsolescência. Ou seja, não é só uma obsolescência de formato, não é de estética. É a obsolescência que nós falamos, é a verdade da manhã, a mentira da tarde. Porque você comprou uma câmera hoje, ela fala um protocolo universal, que é o OVIF. Quando chega daqui 3 meses, os caras já criaram meios de compressão diferenciada. Hoje nós estamos falando compressões, sistema de compressões aqui altíssimas. O Google entrou com alguns, você tem JPEG 5, 4, então a tendência é melhorar. Então a velocidade da internet está aumentando. Verdade. E os pacotes de vídeo e dados estão reduzindo. E você tem uma maior agilidade. Então, está entrando muita inteligência artificial no sistema. E cadê esse profissional para adequar? Você compra equipamento ótimo, fantástico, com 1 zilhão de tecnologia e você não usa 10% da tecnologia dele. Essa demora de comunicação de um lado para o outro, então, seria por falta de mão de obra especializada. O problema é a falta de mão de obra especializada. Ficar atento no que está acontecendo e ele evolui também muito rápido. Nós temos duas feiras tecnológicas no Brasil. Sim. A maior da América do Sul, que é a ExpoSeg, e depois tem uma feira de segurança no intermédio entre uma e outra. Sim. E todas as novidades das grandes empresas do mundo trazem para o Brasil. E pasmem, né? Quando você fala em sistema de alarme, eu entendo que as melhores empresas de sistema de alarme estão localizadas no Brasil. O diferencial do brasileiro é incrível. Interessante. O brasileiro, ele tem esse jogo de cintura, ele mistura o lé com o cré. Então, o que acontece? Quando você vai nos Estados Unidos, o cara do alarme é o cara do alarme, o cara da câmera é o cara da câmera. Aqui no Brasil, o cara cuida de alarme, câmera, portão, automação. Você jogou, multivalente. ele é multifunção e especialista. Então, tem campo para todo mundo. E com essa integração de toda a comunicação, voltamos a falar de Smart City, que é a cidade inteligente, inteligência das coisas, aí a questão de informática, de você entender sobre rede, comunicação em rede, é o que vai dominar esse mercado. Porque o sistema análogo, que seria aquele que trabalha standalone com limitações, ele tende a sumir do mercado. Então, tudo vai passar a ser IP. Certo. Tá? E aí, quando você trata as questões de IP, você consegue ter essa diversidade. Comentando sobre o que o Vanor falou sobre a cidade inteligente, o CDL ela tem um projeto aqui em Itaquera, e nós temos aí 40 câmeras aproximadamente que já estão linkadas, câmeras do CDL, que já estão ligadas diretamente com o Smart Sampa, a Polícia Militar, e nós temos um projeto único aqui em Itaquera, que a ideia é disponibilizar essas câmeras direto para o batalhão aqui, para que eles tenham esse acesso. Opa, isso é importante, viu? Diferente do Smart Sampa, as câmeras, até por uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados, elas têm algumas limitações e até por acesso também, para você não ter congestionamento de dados. Então, as imagens do que é exclusivo Smart Sampa, somente a Prefeitura e a Guarda terão essas imagens. Do projeto aqui de Itaquera, do CDL, o próprio lojista ele tem acesso a essa câmera e a inteligência dela é gerada pela própria Guarda. Então, é o melhor dos mundos o nosso projeto aqui. Pô, muito bom. E já está rodando, tá? Já está funcionando. Já está rodando. Nós já temos ele funcionando. Maravilha. Bairros, os condomínios também, né? Eles estão se unindo, os condomínios daquela região, e eles têm um sistema de câmera integrada, onde eles compartilham ali informações também. É o mesmo projeto que nós temos aqui, que é câmera em nuvem, né? E com compartilhamento em grupo. Certo. O que ocorreu? Com o advento dessa
dessa novidade no mercado, entrou muitas empresas curiosas, tá? Que, aqui eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Sim, perfeito. Que aí eles colocam DVR e aí distribui naquela rua ali e fala que tem um sistema em nuvem. E ele só usa o P2P, que é o próprio aplicativo do DVR, para subir. E não é isso. A ideia desse sistema não é isso. O que nós temos aqui são imagens compartilhadas numa plataforma. Essa plataforma ela tem homologação nacional. Certo. Tá? São 4 plataformas hoje no Brasil que trabalham com essa eficiência. Certo. E esses dados, eles apontam para um canal que é a Guarda Civil Metropolitana, outro canal para a Polícia Militar, e o outro canal ele vai para a minha base de monitoramento e também vai para o consumidor final nesse caso. Entendi. Tá? O que ocorre é que a parte do analítico fica a critério da prefeitura. Tá? O que é o analítico? É que vai buscar a face do cara, juntar os dados daquela pessoa com o mercado. Porque você não pode ferir a LGPD, que é A lei de proteção. porque a gente tem que ter esse cuidado. E quando você fala na instalação desse sistema de câmera, você tem uma 80-20. O que é 80-20? 20% dele vai estar na calçada e 80% na área urbana. Ela não terá uma visão voltada para dentro do seu comércio. Qualquer estabelecimento. Não pode. Nem estabelecimento e nem residência. É que é diferente do que o formato que algumas pessoas estão fazendo. Respeita a privacidade, inclusive, de quem está acessando o comércio, a loja. Né? E a tendência, o custo disso reduzir. Quanto maior a quantidade... Sim, sim. Só para você ter ideia, inicialmente o projeto de câmeras que era tratado lá na Cidade Inteligente, que seria Smart Sampa, né? Que antes era Smart City, você trabalhava com câmeras de 1.3 megapixels. Era uma excelente resolução. Hoje eles não trabalham com menos de 2 ponto alguma coisa. Ou seja, melhoraram as câmeras, melhoraram a velocidade e melhoraram a condição de análise dela. Sim. É fantástico. Maravilha. Tecnicamente, você acredita que existe a possibilidade de se enganar ali? A câmera registrar, apontar uma pessoa aqui para tá procurado e vai. O Vanor foi flagrado lá pela câmera entrando no coletivo e aí recolhe ele, mas quando vai ver não era ele, era eu. Porque nós somos bem parecidos. Ou os programas são bem avançados? Os programas de análise de vídeo e de reconhecimento, eles são bem avançados. Mas existem, a gente chama de calibrar eles, né? Existe performance. Então, dependendo da situação, pode acontecer algum equívoco que é natural, como qualquer sistema eletrônico. Lembrando que os dados são dados que eles foram juntando ao longo do tempo. Vamos dizer... Eu vou te dar um exemplo aí. Hoje, quando você vai fazer uma biometria num condomínio, numa indústria, em algum local, você não pode calibrar aquele dado pelo todo. Porque a captura da imagem inicial, você tem que ter uma leitura 3D, e existe toda uma matemática sobre a distância dos olhos, queixo, nariz, né? E aí você faz esse registro inicialmente por uma foto de captura do celular, do equipamento, que ele não teve a mesma eficiência do que vai fazer a leitura. Então, é suscetível a uma pequena falha, é suscetível. Tá? Não existe nada impecável. Nada 100%. Tem uma pequena margem ali de erro, vamos considerar assim. E é não natural. seria erro, né? Mas Não é erro, eu coloco que possa ter um equívoco. Um equívoco, né? Pequeno equívoco. Mas o equívoco, gente, ele não está ali para exceção, penalizar, é uma exceção. E como vai ser tratada essa exceção? É o que vale isso. Exato. Né? Nós não podemos desconsiderar o risco Sim. devido à exceção. Olha, que nem você, Edmilson, você fez o comentário do rapaz. Ou que não houve foi uma atualização de dados. Né? Eu não entendo que seria... Tão logo foi corrigido, libera ele. Claro, criou inconveniente? Criou. Sim. Mas ali era para preservar, então... Né? Até porque hoje, como ainda é uma coisa inicial, né? Os órgãos eles não estão se falando ainda, eles não estão integrados, né? Então, existe esse delay, vamos falar dessa maneira, onde uma coisa já está acontecendo, mas o outro está inerte ainda, né? Ele precisa ser provocado para ele enxergar, né? Legal. Mas isso eu acredito que em pouco tempo já deve estar resolvido. Eu acredito que esse problema já não vai ter mais aqui na cidade de São Paulo com relação ao transporte coletivo. Porque, como você falou, precisa acontecer, precisa se impulsionar isso para que saiba
que existe ali uma probabilidade, por menor que seja, existiu. Perfeito. E agora acredito que a partir daí, né, algumas coisas, algumas providências serão tomadas, né? Sandro, fala para mim o seguinte: quem se interessar pelo trabalho, pelo serviço, pelo produto KSV Segurança Eletrônica, como é que faz para entrar em contato? Como é que faz para encontrar a sua empresa? Hoje pode nos encontrar pelo site, que é www.ksvalarmes.com.br, Tá. ou pelo meu próprio WhatsApp, meu celular. Nosso trabalho, ele não trabalhamos hoje, mas buscando volumes de clientes, tá? Nós fazemos uma seleção nos nossos clientes. Sim. Não dá para você trabalhar com volume de todo mundo, não por falta de capacidade de atendimento. Nós temos isso, tanto temos que eu presto serviço hoje para um grupo grande de ex-funcionários que são de novos empreendedores, tenho muito orgulho disso. Ó, legal. Você acabou sendo fornecedor. Sou fornecedor. A minha base está estruturada para atender um número muito elevado de contas. Bacana. E aí eu tenho ex-colaboradores que viraram empreendedor, hoje tem as empresas deles, eu presto serviço para eles, que eles entram no mercado e a gente profissionaliza o segmento, né, nesse sentido. E o meu negócio, ele está voltado hoje para um número de clientes onde a gente, desde 2013, nós passamos a selecionar os nossos clientes. Tá. Por quê? Teorema de Pareto, né? 80-20. Você tem 20% dos seus clientes que pagam 80% das suas contas. Então não tem o porquê eu estar inchando e tratando todo mundo. Perfeito. Tá? Então hoje a gente tem uma seleção de clientes. Você vai falar, não, pô, o cara é metido. Não é. Hoje a gente tem clientes bons. Hoje eu trabalho com a Rede Jolie, eu faço atendimento para Via Varejo, eu tenho mais de 40 indústrias no Parque Industrial Itaquaquecetuba. A gente trabalha no Brasil inteiro, né? É isso que eu te Tem perguntar. várias redes. Você estava no Brasil todo, né? Eu só trabalho São com Paulo. Magazine Luiza. Bacana. E a gente tem vários clientes fortíssimos. Mas também eu tenho cliente que é uma banca de jornal. Porque é um cliente bom. Sim. Ele veio de outro município para cá para nos honrar com a sua presença e com o que você está trazendo aí. E eu queria dizer, Edmilson, que o podcast Fala Direito ganhou de presente do nosso querido Sandro Benjamin, escritor, Administração de Empresa para Leigos. E se você se interessa, é uma obra magnífica, muito importante, esclarecedora. E se você se interessa, você pode encontrar onde, Sandro? O Clube do Autor, e na Amazon, o Clube do Autor já está tudo na internet. É só pesquisar pelo nome, ele já Você está tem disponível. e-book também? Tem e-book, tem... E você nos permite sortear ele para os nossos inscritos? Será um prazer. Opa. Mas dá, vou fazer diferente. Isso era esse, mas esse aqui é do podcast Fala Direito. Nós outros, você pode sortear e eu darei um para um inscrito. Maravilha. Beleza. Esse aqui é o de vocês, eu não faço. Obrigado. Obrigado, a casa agradece. Então tá aí, ó. Faz o seu comentário legal lá e a gente vai sortear. E o Sandro vai entregar isso para vocês, tá bom? Com dedicatória e tudo mais. Isso aí. Bom, antes da gente finalizar, nós estamos chegando já no fim, mas eu prometi que ia falar sobre o direito. O curso de Direito. Ele está finalizando, ele está fazendo o 8º semestre do curso de Direito. Já está se formando, hein? Aí nós temos 1.300.000 advogados no Brasil. O que você acha, Sandro? E aí, você vai concluir o curso, vai advogar, vai prestar concurso, vai ser um promotor de justiça, um juiz, um ministro do Supremo? Qual que é a sua ideia? A minha ideia, inicialmente, eu sou viciado em fazer cursos e treinamentos e eu não tinha muito amor pelo direito, tá? Certo. Minha formação, como falei para vocês, é administração de empresas, ciências contábeis, fiz pós-graduação em gestão de pessoas e tenho mais de 100 cursos técnicos. Fui fazer uma visita para conhecer colégio e faculdade Pascoal Dantas e lá me deparei com uma equipe fantástica na área administrativa e me convidaram, ali eles me pegaram no pulo, me convidaram para assistir uma aula de direito.
Gente, E te ali, contagiou. a Faculdade Pascoal Dantas tem os melhores É professores. uma sedução. Ali os Se vier pra professores, cá, vai ser bem-vindo, Pascoal Dantas, os tá? professores lá, eles trabalham de fato. São mestres do melhor gabarito. Aham. E todos eles têm muita prática. E eles trazem Acho que ela me ensina. a paixão, e eles trazem isso ali com uma maestria. A aula, eu não tenho quem não pega uma aula ali de apresentação qualquer dia. São muito bons de didática, né? São Tem bons. uma didática maravilhosa. E as pessoas que eu já levei lá, eu falei, vamos assistir uma aula, sem avisar, você não precisa avisar. A pessoa se apaixona e fecha, porque aí você passa a conhecer o direito de fato, Sim, né? O direito, ele é lindo. Quando você entende a ciência, você entende como aplicar, é que a gente cria muito preconceito por ignorância. Eu fui ignorante, agora, né? fala direito, Sandro. Todo brasileiro deveria pelo menos estudar direito, você não acha? Com certeza, não acho, eu tenho certeza. certeza. E recomendo. Eu recomendo. Sim, sim. Deveria ser uma matéria ali Matéria obrigatória. obrigatória No ensino de médio. ensino médio. É. O direito, ele é crucial para a nossa vida. Quando você começa a entender os valores, até onde você pode ir, até onde as pessoas podem ir, né? A dignidade da pessoa humana, você entender aonde você tem que chegar, como você tem que chegar, você começa a ter uma maior urbanidade no relacionamento. E se você me permite fazer a seguinte colocação, Edmilson, eu acho que não estou menosprezando nenhum outro curso, mas eu acho que o direito é o único curso que transforma o cidadão, que transforma a pessoa, né? Não só na forma de se vestir, mas de portar, de falar, de entender, de saber respeitar o limite, o direito, onde termina o direito de um e começa o direito do outro. Saber se posicionar, porque hoje em dia tá muito da moda. Como que eles falam? Que tá na modinha aí. É o meu entendimento, é o meu ponto de vista. Não é bem assim, né? Não é exatamente Tem dessa que maneira, né? analisar tudo. Não é o que eu acho. A liberdade de expressão, ela tem um limite, né? A gente pode se expressar? Pode, mas na minha forma de expressar, eu não posso ofender o Vanor. Sim. Ah, mas meu livre manifestação de expressão e essas... E também a responsabilidade Tem que ter responsabilidade. responsável, o que fala e sobre o que fala. Exatamente. Que nem vou dar um exemplo agora. Você, a gente conversando sobre a sua formação acadêmica atual, né? Porque você trouxe a universidade, o nome da sua universidade é? Da Faculdade Pascoal Dantas. Pascoal Dantas. Então, quando a gente fala de coisas positivas, a gente está usando a nossa liberdade de expressão e a gente fala coisa positiva, jamais a Pascoal Dantas iria questionar ou fazer qualquer coisa. Agora, se a gente falar mal de qualquer instituição e alegar que isso é liberdade de expressão, eu não entendo o que é. Eu também não entendo. Não, eu não posso me expressar a ponto de ofender, agredir alguém. Meu amigo Edmilson, agora é aquele momento de chegamos ao fim. Poxa, tem muita coisa aí, hein? Foi um bate-papo muito gostoso, Vamos muito explorar importante. mais, né? Não, nós temos que explorar mais. Aliás, já quero aproveitar, se você me permite, Sim. convidar o Sandro para voltar num outro momento para a gente falar sobre o CDL. Ele é diretor do CDL. Isso. Perfeito. Eu acho que é importante. Ele deu uma pincelada, mas eu acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais e conhecer melhor, Será um prazer. né, o que é o Clube dos Lojistas Como de que ele Itaquera, né? funciona literalmente? Porque às vezes o lojista é até associado e não sabe também, né? Exato. Perfeito. E aí, eu quero dizer o seguinte, que foi um grande prazer recebê-lo aqui, Sandro, conosco. Então, Desejamos sucesso no seu curso, na sua graduação de Direito. Eu sei que você tem uma formação extensa de diversas outras áreas, mas a de Humanas é a que mais vai te trazer prazer, gratidão, crescimento. e um né? cara com tudo isso continuar nessa humildade, né? Nessa simpatia toda.
Pois é, e para nós do Fala Direito é uma honra enorme a gente recebê-lo aqui conosco. Recíproca, né? Porque estar aqui com vocês, eu sou fã do Fala Direito, né? Esse podcast que vem crescendo todos os dias aí. Graças ao trabalho de vocês, nossos convidados especiais, que têm, assim, um histórico de vida, de trabalho, de comprometimento, de seriedade muito grande. E faz muito bem, né? Porque nós estamos mostrando para o Brasil, para o mundo, que Itaquera não é só o futebol do Corinthians. Itaquera não é só problema. Itaquera também tem muita coisa boa, muita gente trabalhadora, honesta, e é uma região muito farta. Cheia de gente de sucesso. Esse é o nosso compromisso, né, Vanor? É trazer isso à tona para que as pessoas saibam. E não precisa contratar também ninguém lá no Morumbi, lá no Itaim Bibi, lá fora. Exato. ZL também é empreendedor, ZL também é cultura, ZL também é empreendedores de sucesso. O empreendedor de sucesso não é só o dono do restaurante, né, Vanor? Nós vamos lá para cima. Nós vamos lá para cima. Tá aqui o Sandro, um belo exemplo. É verdade. E aí, nosso agradecimento, então, à pessoa do Sandro Benjamin, agradecimento também pela doação do livro, e agradecimento aos nossos patrocinadores, a Papelaria Juliana, a Versátil Corretora de Seguros e Plano de Saúde, a Alex Baterias e Lubrificantes e Filtros, e a Natus Perfumaria e Cosméticos. Nosso muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente.